Então, pessoal, vamos começar a falar do assunto de modularização aqui no Rust. Como é que a gente pode dividir ali o nosso código, né? Transportar aquela struct para um outro lugar que pode ser reaproveitado em qualquer parte do código. Então, para isso, a gente tem que falar sobre a modularização aqui, tá? Antes de a gente começar a falar de modularização, né, a gente já botar a mão na massa, eu vou explicar aqui para vocês quatro nomenclaturas muito importantes para vocês entenderem ali como vocês podem organizar o projeto de vocês. É, o- a gente tem a primeira nomenclatura que são os packages. Como aqui é descrito, é uma feature do carro que permite que você construa, teste e compartilhe crates. Já já eu explico o que é crates. Mas, cara, entenda, basicamente o que é um package? É isso aqui, ó, tá? É isso aqui, ó. É o nosso projeto inteiro, entendeu? Isso tudo aqui é um package, particularmente. Onde que fica a definição desse pacote? Aqui, ó, nesse arquivo. Tá vendo? Ó, package. E ó, o nome do package normalmente é o nome da pasta, né? Mas você pode trocar o nome, tá? Mas aí, particularmente, isso aqui é um pacote, tá ligado? Onde tem um conjunto de crates aqui, por exemplo. E basicamente, o conceito de package é isso aqui. É bem simples de entender. Opa. Agora, crates. O que são crates, né? As crates, ele também, a definição do Rush fala que uma árvore de módulos que produz uma biblioteca, né? Ou um executável. Ó, veja só. O que é uma crate de lib? É basicamente, né, todo arquivo ali que tem uma definição por exemplo, struct, é, de função e tudo mais, que não vai ser executado, ele vai ser consumido, tá? As libs, as crates de lib, são esses tipos de arquivos, eles não serão executados, tá? Eles não são executáveis, eles são como se fossem APIs para outras crates executáveis. Então aí a gente entra no ponto de o que são as crates de executável. As crates de executável elas são aquelas crates que vão de fato gerar um binário, que vão ser o binário final, né, ali que vai gerar o código, né? Então é onde o código roda mesmo, né? E aglomera ali todos os módulos. Então, por exemplo, você pega todos os módulos ali que você definiu dentro daquele executável, daquele arquivo executável e junta nele para formar um só executável. Basicamente, cara, toda crate de executável, elas têm uma função main, que é essa função aqui, ó. Tá vendo? Toda crate, todo arquivo que tiver uma função main, né, um fn main, ele é uma crate binária. Não é crate, eu falei crate executável, mas a gente chama de crate binária no caso. Isso aqui é uma crate binária, tá? Então, sem isso daqui, ela é uma crate de lib, tá? Uma definição. Vocês vão entender isso quando eu começar a pôr a mão na massa e mais a fundo na documentação. Mas eu vou voltar lá. Aqui explicando os módulos, né? O que são módulos, né? Propriamente dito, né? Que é o que a gente vai mais usar. É, É tipo, aqui a definição do Rust ele fala, né? Deixa você controlar a organização, escopo e privacidade dos paths, né? Basicamente, cara, pensa em como se fosse uma namespace, né? Aqui ele coloca a palavra-chave use também, tá? Normalmente pensa, sei lá, nos namespaces do C Sharp, do PHP, ou na forma de importar funções, módulos no TypeScript, JavaScript. É basicamente a mesma coisa, só que obviamente tem suas diferenças. Aqui a gente define um módulo e quando a gente define um módulo, né, com seu contexto e tal, a gente usa um use, né, essa palavrinha-chave aqui, para acessar esse módulo, né, e propriamente dito os seus recursos, né, os recursos dentro daquele módulo, né. Aqui a gente tem os paths, ele explica sobre paths, tá?
Os paths, eles são, cara, é basicamente o caminho da parada. O caminho, por exemplo, o path é o caminho até um struct. Vamos supor, a struct, a gente vai criar um módulo financeiro, tá? Mas pensa assim, a struct caixa está dentro do módulo financeiro, então preciso usar a palavrinha-chave use para acessar o path financeiro caixa. Então é basicamente assim que funciona a dinâmica dos paths, né? E vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tô com o Rush Analyze rodando, tá? É, essa extensão aqui, olha, deixa eu ver se eu encontro ela. Não, 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 não. Tá, deixa eu pegar aqui. Rust, as que eu já tenho instalada, né? Aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Ele ajuda até você pegar os tipos ali, né? Ajuda bastante, cara. Mas para você que está começando, ou se você estiver começando e estiver aprendendo linguagem, não recomendo usar não, né? Mas assim, basicamente, eu vou dar uma palhinha para vocês aqui. Olha só. Esse aqui é um exemplo que a gente já está usando ó, há faz tempo aqui, desde o início das aulas, né? É, esse UseSTD.io. O que que é esse cara aqui, né? Esse aqui é um path, tá? O que que é o STD? Eu vou passar o mouse em cima aqui, ó. É uma lib, tá vendo? Olha só, the Rust Standards Library. Ou seja, é uma crate, você está vendo aqui? Crate. É uma crate de lib, entendeu? Então esse aqui é um exemplo de uma crate de lib. Isso daqui é basicamente uma API para uma crate uma crate binária usar. Ou seja, o std é uma crate de lib e o nosso código, que está dentro do fnmain, é uma crate binária, que vai consumir quem? A crate de lib, que é o std. Esse std, bom, a gente tem a crate de libstd, mas obviamente, como a gente acabou de ver, uma crate é um conjunto de módulos, né? Um emaranhado de módulos forma uma crate, né? Então, o que que a gente tem dentro dessa crate é o módulo I/O. Aí dentro do módulo I/O a gente tem structs, a gente tem funções, a gente tem o escambau aqui dentro. Um exemplo disso, a gente vem aqui ó, embaixo, vocês podem até ver aqui ó, o retorno dele. O I/O, o módulo I/O dentro do SD, ele nos retorna uma, uma, uma instruct as tdin, entendeu? Tá vendo? É uma função, tá? É uma função que está dentro do módulo I/O, né? E essa função ela vai nos retornar uma instância de stdin, ou seja, a gente manipula o terminal ali, né, a entrada e saída do terminal. E essa struct, por sua vez, nos retorna métodos que a gente trabalha ali, né? Então olha para você ver como é que é simples o conceito, né? De paths, de módulos aqui, entendeu? A gente está usando aqui, ó, mocota, isso daqui, a gente nem tinha percebido até então. Mas eu quero que vocês fiquem atentos a esses conceitos aqui, essas nomenclaturas aqui, porque ao decorrer aqui da documentação vai ajudar, a documentação e até do projetinho aqui, vai ajudar vocês a entenderem melhor, né, o que que a gente está fazendo. Passando para o próximo passo aqui, ó, Packages and Create. Isso aqui eu já expliquei para vocês, tá? Ele usa aqui ele diz aqui, ó, uma crate é um pedaço pequeno de código em que o compilador Rust considera. É, aí ele dá um exemplo aqui de como usando o Rust-C, que é o compilador do Rust, né, com cargo também. E um ponto, um adendo aqui, né, eu esqueci de falar isso para vocês, ó, é o seguinte. Eu expliquei para vocês que para vocês criarem, né, para vocês terem uma crate binária, né, é, toda crate binária, todo arquivo que é uma crate binária, ele precisa ter uma fnmain, né? Então, vamos sair um pouco desse escopo aqui. Eu vou criar um arquivo de teste aqui, teste SL. É um nome aleatório aqui que eu inventei. E aí, para esse arquivo ele ser considerado um binário, uma crate binária, você tem que definir um fnmain e tem que estar aqui, né? Vamos printar qualquer coisa na tela. Print ln é, exclamação, aí a gente vai printar teste testando, né? Vamos salvar aqui. Vamos abrir o terminal.
Vamos dar um Rust C. Aí a gente passa o que a gente quer compilar, né? Teste sl.rs. Beleza? Aí ele gera para a gente um executável, né? Vai depender da plataforma que você estiver usando, tá? No meu caso, eu estou usando o Windows, né? Então você viu, ele gerou um executável. Para a gente executar ele, a gente dá um ponto barra teste.exe, por exemplo. Teste SL. Tá? Aí, ó, rodou. Beleza? É isso aqui, a gente acabou de criar um create binário, que a gente acabou de criar um binário mesmo, um executável mesmo, para nós executar. Agora vamos fazer um outro teste aqui. Se a gente. Vou dar um delete aqui, ó, por exemplo. Eu vou definir aqui uma fn. Vou definir aqui só um struct, por exemplo. Struct, sei lá, teste vazia, por exemplo, né? Assim, lembrando, ó, como é que se define struct, tá? A gente pega struct, coloca o nome dela, né? E passa as propriedades, né? É, vamos abrir aqui, vamos definir aqui teste também. Vamos tipar ela sendo o size. É um tipo aqui, um tipo numérico aqui do Rust. Vamos definir ela desse jeito e não vamos colocar função main nenhuma aqui, tá? Se eu tentar gerar um executável para ele, olha o que vai acontecer. Ó, vai dar um erro. Olha só o que ele diz. Main, tá faltando a main, ó. Função não encontrada na create teste 1. Considere adicionar a main function aqui. Ou seja, ele não consegue gerar um executável para esse cara porque ele não tem um main. Então, para ele, para o Rust, isso aqui não é um create binário. Para o Rust, isso aqui é um create de biblioteca, entendeu? Então, basicamente, é isso que eu queria explicar. É, e trazendo um pouco aqui para o cargo, né? Você vê que o template do cargo ele nos traz essa main.rs. Não quer dizer que o Rust ele sempre vai considerar main.rs, não é? É porque o cargo, deixa eu ver se está na documentação, ele explica aqui, ó. O cargo ele segue um tipo fosse um template, sabe? Tipo fosse um arquivos default. Deixa eu ver se ele tem aqui a explicação. Não sei se está aqui, velho. Executável. Cara, não tô achando. Eu tinha lido isso aqui. Agora. Aqui, ó. Cargo follows a conversion. Ou seja, ele está falando aqui, ó. O cargo segue uma conversão de que o src main.rs é a create root, ou seja, é a create de pontapé, tá ligado? A create binária de pontapé. Ou seja, é aqui que ele inicia quando você vai buildar, por exemplo. E aí o que acontece? Ele faz essa mesma consideração para lib. Então, se você quiser criar uma crate de lib, você define aqui no src o ponto .lib.rs, tá? Mas esse aqui é o padrão do cargo. O cargo sempre quando você for utilizar o cargo, né? E você for gerar um binário, né? Você for gerar um binário root, tá? É uma crate root. Você vai definir um main.rs. Até aqui na documentação, né, ele explica que você pode. Cadê, ó? É, aqui, ó. Um pacote, no nosso caso é o projeto, né? Ele pode ter múltiplos crates binárias. Basta você criar aqui um diretório srcbin e você colocar vários arquivos, né, de crate binária ali dentro. Então, por exemplo, se você viesse aqui e criasse um barra bin, por exemplo, né, se criasse um barra bin, se colocasse aqui vários arquivos com fnmain, esses arquivos, cada um deles seriam considerados um binário, entendeu? Então, normalmente, o cargo ele segue esse padrão aqui, tá? Mas eu não vou me aprofundar muito, igual eu falei bem lá no início, não vou me aprofundar muito nos conceitos aqui, até para instigar você a procurar. Mas tá bom, aqui ele dá essa breve explicação para a gente, né? Como funciona isso na parte do cargo, né? Vamos dar uma bisoiada aqui. O Rust, a documentação do Rust também nos fornece um cheat set aqui.
né? Então, ele explica com mais detalhes cada etapa desse chipset aqui na documentação, só que aqui é aquela parada, né, para você dar uma revisada, né? Porque você não vai lembrar de tudo, né? Eu não lembro de, porra, eu não lembro de tudo que tá aqui, né? Eu vivo com a documentação aqui na mão, porque é muita coisa para você colocar na cabeça, é muita coisa mesmo. Então, assim, aqui ele tem um sheet set explicando como é que você pode usar, né? Você pode definir seus módulos, né? Seus módulos ali para utilizar dentro das suas crates, né? Então, por exemplo, ele ensina aqui, ó, o que eu acabei de falar, né? Start from the crate root, ou seja, quando compilar a crate, o compilador primeiro olha para a crate root. No caso, seria essa que eu acabei de falar, gente, src main.rs, para compilar o código, tá? A crate principal, digamos assim. E aí, ele aqui a gente dá os exemplos aqui de como a gente pode definir os nossos módulos, né? Você pode definir dessa forma aqui, mod.garden, por exemplo, ele dá um exemplo de um nome de módulo, né? Mas você pode definir assim, ó, uma palavra-chave mod, aí você coloca assim o nome do módulo que você quer definir, entendeu? Então esse aí também é uma forma de você definir um módulo. Outra forma é na raiz da pasta src, aqui, ó, que a gente definir um módulo. Aí o que acontece? Vamos supor, aqui ele dá um exemplo de um módulo Garden, né? Ele quer criar um módulo Garden. Se você quiser criar um módulo, você pode fazer dessas três formas. Essa primeira, essa segunda, que é criando o nome do módulo .rs na raiz, né, aqui da src, que seria aqui, ó. Você cria um Garden, né, .rs aqui, ou você poderia, eu prefiro assim, eu praticamente prefiro assim, né? Ou você poderia criar, né, uma estrutura um pouco diferente, entendeu? Você poderia criar um cara aqui, ó, por exemplo, garden. Aí você coloca dentro desse garden, né, o new mod.rs. Opa, mod.rs, tá? As duas formas são formas válidas, tá? Gente, peraí, desculpa. Ah, beleza. As duas formas, né? Tanto definir assim, tanto definir assim com o. Ó, tô pulando coisa. Tanto definir assim com o mod, como definir assim, são formas válidas, tá? Entendeu? Então você pode definir dessas formas, duas formas que eu expliquei aqui, ó. Assim, você coloca o nome do módulo e aí o mod, né, o nome do módulo numa pasta com um arquivo mod.rs, ou você pode definir ele só na raiz, tá? Eu particularmente, eu prefiro dessa forma aqui, até porque quando você for definir submódulos, eu acho que fica mais legível, fica mais fácil, dá para você ter uma noção de hierarquia, por exemplo. Vocês já vão entender isso quando a gente for implementar aqui. Mas tá, vamos apagar isso que a gente fez aqui. Vamos deletar aqui. É, aqui, ó, ele te dá outro exemplo também, ó. Como é que você pode declarar submódulos? Lembra que a gente pode ter um módulo e um módulo ele pode ter um submódulo, né? Lembra o esquema de namespace da sua linguagem, por exemplo, que você trabalha. Você sabe que um módulo da sua aplicação ele pode ter submódulos. Você pode separar em pequenas partes. Aqui no Rush dá para fazer do mesmo jeito. Como? Né? Aqui ele te dá os mesmos exemplos lá de cima. Por exemplo, daquela forma que eu mostrei, ó, você pode fazer o seguinte: você pode definir o nome do seu módulo. Depois que você define o seu módulo aqui, por exemplo, você define o módulo Garden no src raiz. Para você definir um submódulo, deixa eu até voltar ao exemplo, não sei por que eu apaguei, tá? Eu vou fazer desse exemplo aqui que fica mais fácil de visualizar, tá? Vamos supor que você define o seu módulo. Aqui você está querendo definir um submódulo para esse módulo. Como é que você faria? Você cria uma pasta com o mesmo nome do seu módulo, Garden, tá? Garden. E aí você coloca o módulo, o submódulo que você quer que esse módulo Garden ele tenha. Então ele dá um exemplo aqui, ó, por exemplo. Ah, eu quero agora dentro desse Garden o vegetables, né, que são vegetais. Então o que que você faz? Você vai lá dentro, define um vegetables. Ponto.
RS. E assim, cara, sucessivamente, né? Você pode ir, alinhar isso aqui até onde você quiser, tá? Mas vamos lá, outro ponto. Paths to Coding Modules. Ou seja, como é que você vai definir os paths para acessar esses carinhas, né? Paths é um negócio um pouco mais, assim, tem mais coisinha para falar sobre path, mas aqui ele te dá um exemplo. Por exemplo, vamos supor, ele dá um exemplo aqui, ó. Refers codes to module anywhere else. Private storage. Por exemplo, ele está definindo aqui, ó, o aspargos, né? Ele define struct aspargos aqui, né? É um tipo. E como é que você faz? Vamos supor. Deixa eu ver. Ele tem até um exemplo de código aqui, ó. Melhor. Ele tem até um exemplo de código aqui, ó. Aqui, ó. Você define um struct aspargos aqui. Então, por exemplo, vamos supor que você criou toda aquela árvore ali de módulo e submódulo. Aí aqui você define aquela struct lá, aspargos, né? Não preocupe com essas palavras-chave aqui não, tá? Eu vou nem copiar elas para vocês terem ideia. Não precisa se preocupar, gente. Vamos supor que você definiu sua struct aqui, né? É, O que acontece? Essa struct aqui, para você conseguir acessar ela, por exemplo, na sua main ou em qualquer lugar, você deveria especificar um caminho que, por exemplo, seria assim, ó, create. Quando você nomeia como create assim, ele está falando da raiz do projeto, tá? Então ele está falando da create raiz, ele, a partir daqui, por exemplo, é a raiz do seu projeto. Create garden, que é o módulo garden, vegetables, que é o submódulo de garden, e aspargos, a struct que está dentro de vegetables, por exemplo. Ó. Então aqui a gente tem um garden, tem o submódulo vegetables e o aspargos definido aqui a gente acessa daquela forma ali, né? É, é basicamente isso daqui, né? Isso aqui eu não vou ir muito a fundo não, porque com isso aqui que eu já expliquei, já dá pra gente trabalhar já, tá? É, Vamos também agora, né, depois de ter explicado isso daqui, vamos tentar definir o nosso próprio módulo agora, já que a gente tem esse conhecimento de módulo, submódulo, de definir ali a struct, as funções dentro do módulo e tudo mais, né? E para ficar mais claro, né, não ficar só aqui na teoria falando, né, eu tenho mais coisas para explicar, mas vamos colocar um pouquinho a mão na massa criando o nosso próprio módulo. Que módulo vai ser esse, galera? O que eu penso assim? Vamos pensar no nosso caixa, por exemplo. O caixa, normalmente, quando a gente está falando de caixa, a gente está falando da parte financeira, né? Então, pensa, a gente já pode definir um caixa, né? Pode poder pegar o caixa aqui. Eu estou falando aqui, não estou mostrando o código, incrível, né, Cadu? Vamos pegar aqui nosso caixa, né? A gente sabe como o caixa ele faz parte da parte financeira de uma empresa, então a gente pode considerar criar um módulo financeiro, né? Beleza. Só que dentro do módulo financeiro, a gente pode ter vários outros módulos, né? Por exemplo, dentro do módulo financeiro, a gente pode ter, obviamente, né, os fluxos, né? Que, por exemplo, um desses fluxos seria o fluxo de caixa, né? A gente pode ter a questão de pagamentos, por exemplo, pagamento de funcionário, isso também é um submódulo, né? Contas a receber, por exemplo, também é um submódulo financeiro. Então, assim, é, tendo isso em mente, a gente vai ter o objetivo de criar o quê? A gente vai criar um módulo financeiro que tenha um submódulo chamado fluxo, e esse submódulo ele vai ter em si o nosso caixa, né? Então, a nossa struct caixa vai ficar nesse submódulo, em todo esse caminho. E aí, no final das contas, a gente vai conseguir acessar a nossa struct dessa forma e conseguir reaproveitar o nosso código em vários outros lugares, apenas chamando esse módulo, tá? Então vamos lá, né?